Então aquela mulher, ela estava lá, corredor do hospital, uma bolsa, aquelas bolsas de bebê, aquelas mochilas de bebê, uma garrafa vazia, um menino torto entre as suas pernas, já tinha passado de meia-noite, celular com 3% de bateria, família distante, sem rede de apoio, WhatsApp, ninguém respondeu às suas mensagens, e ela já estava ficando sem esperança, porque o celular já ia descarregar, e aquele corredor longo, frio, claro demais, comprido demais, para uma mulher que estava cansada demais. De vez em quando alguém passava enfermeiro para cá, médico para lá, acompanhante, assistente social, só que ninguém enxergava aquela mulher ali, sentada naquele chão de hospital. Ela não precisava de ninguém para dar um sermão nela naquele momento, ela não precisava de uma explicação sobre o que estava acontecendo, sabe? Ela não precisava de alguém batendo nas suas costas, dizendo, olha, fica tranquila, vai dar tudo certo, sem saber de nada que está acontecendo. A pessoa fala que vai dar certo sem entender a história da pessoa. Ela só precisava de alguém que olhasse para ela e dissesse assim, ó, eu vi você, eu te vi, eu estou vendo a sua dor, eu estou vendo a sua necessidade. Foi quando uma senhora sentou do lado dela, não perguntou nada, só sentou do lado dela, abriu a bolsa, tirou uma garrafa d'água, deu água para aquela mulher, entregou na mão dela, falou, bebe um pouco, bebe um pouquinho d'água, pegou o casaco, ajeitou o casaco ali no menino, para ele não ficar com frio, e sentou em silêncio. A mulher em silêncio chorou, não por causa da água, chorou porque naquele pequeno gesto daquela mulher que sentou ali do lado dela, alguma coisa dentro dela lembrou que ela não tinha desaparecido no mundo. Ela era alguém que estava sendo vista. Tem deserto que não parece deserto, tem deserto com luz branca de hospital, tem deserto com casa cheia, tem deserto no culto, tem deserto numa célula cheia de gente, tem deserto em família, tem deserto em casamento, tem deserto em rede social lotada, cheia de curtidas e compartilhamentos. E a pior sede nesse deserto não é a água, a sede da alma que percebe que ninguém está vendo. Essa é a pior sede. Essa sede da alma em que parece que ninguém está vendo. A pior solidão não é não ter gente por perto. A pior solidão é estar cercado de gente e mesmo assim sentir que ninguém percebeu a sua sede. Ninguém percebeu que você existe, ninguém percebeu a sua dor. Tem gente que sorri no domingo, mas está seco por dentro. Tem gente que responde que está tudo bem, mas está no limite. Tem gente que frequenta casa cheia, grupo cheio, culto cheio, mas por dentro carrega um deserto que ninguém visita. Porque deserto não é só um lugar sem água. Deserto é lugar onde a esperança ela vai evaporando aos poucos. A esperança vai se esvaindo devagar. É quando a alma olha para os lados e pensa, ninguém está vendo, ninguém entende, ninguém pode me ajudar. Durante essas semanas o projeto Casa de Fé entrou em muitas casas com uma mensagem simples e profunda. Deus ama você. O pecado separa você de Deus. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o nosso pecado. E aí chegamos na última semana do projeto Casa de Fé. Chegamos ao fechamento dessa caminhada, com uma verdade que ela não pode ficar só na cabeça, ela não pode ficar só na conversa, daquele bate-papo que tem ali na Casa de Fé, nem só na emoção do encontro que está acontecendo ali. Cada pessoa precisa receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, como um amigo que te vê, como um amigo que está te vendo, porque não basta saber que Deus ama, não basta saber que o pecado separa, não basta saber que Jesus morreu e ressuscitou. A pergunta final do Evangelho a pergunta final do Evangelho ela é uma só: você vai recebê-lo como Senhor da sua vida ou não? Essa é a pergunta. Às vezes a gente cai na tentação de pregar mensagens que massageiem a alma, mas a grande verdade do Evangelho é: você vai recebê-lo como seu Senhor ou não?
Você vai receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sim ou não? O vídeo dessa semana falou de solidão. O vídeo dessa semana falou de amizade, de deserto, de famílias da fé, de pessoas que Deus usa para nos abraçar quando a vida nos joga no chão, mas a mensagem não termina nos amigos. A mensagem não termina na cela, a mensagem não termina numa casa cheia de gente boa. Tudo isso é graça, tudo isso é presente, mas tudo isso aponta para algo muito maior. Tudo isso aponta para Cristo, porque a alma humana, ela não precisa só de companhia, ela precisa de salvação, ela não precisa só de abraço, ela precisa de perdão, ela não precisa só de uma família na terra, ela precisa ser reconciliada com o Pai. Por isso o título da mensagem de hoje é O Deus que te vê no deserto. O Deus que te vê no deserto é o título da nossa mensagem de hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, do 9 ao 20. A gente vai olhar para Agar. Começamos falando um pouco dela no momento de dízimos e ofertas. Uma mulher lançada fora, carregando um filho, uma bolsa de pele de couro, água e uma dor que parecia não caber no seu peito. Ali, quando acaba a água, a esperança morre. Deus mostra que ninguém está invisível aos seus olhos. Gênesis capítulo 21, do 9 ao 20. Gênesis 21, do 9 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: eu não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele faria um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu a água e a vasilha, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Obrigado, Jesus. Essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra e de um texto muito conhecido nosso, de uma história angustiante, mas ao mesmo tempo bonita e que traz refrigério para a gente, porque nos mostra que o Senhor olha para a gente, o Senhor nos vê, o Senhor cuida de nós. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que ela fale poderosamente aos corações. Eu clamo ao teu Espírito Santo nesse momento, que o Senhor traga os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos tão somente para a tua palavra nesse momento. Que toda distração caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo mal, Senhor, que tenta nos impedir de entender a tua palavra, que caia por terra agora em nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Você não vai roubar a porção de bênção que o Senhor tem para a gente nessa manhã. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Quando Deus te encontra no deserto, Ele escuta o choro que ninguém ouviu. Quando Deus te encontra no deserto que você está passando, quando Deus te encontra no deserto, Ele escuta o choro que ninguém ouviu. O texto começa com uma cena de tensão familiar. Isaque cresceu, foi desmamado, Abraão fez uma festa, mas Sara viu Ismael zombando, o filho da escrava. Aquela casa que carregava a promessa
também carregava feridas antigas. Agar ela não era só uma serva egípcia. Agar ela era uma mulher envolvida numa história marcada por pressa, incredulidade, pecado, conflito e dor. Abraão e Sara tentaram produzir pela força aquilo que Deus havia prometido realizar pela graça. E quando a promessa finalmente chega em Isaac, Agar e Ismael se tornam lembranças vivas de uma decisão muito mal resolvida. Sara manda Abraão despedir Agar e o menino. Abraão sofre com isso, porque Ismael também era seu filho. Só que Deus fala com Abraão e diz que lhe cuidaria também de Ismael. E aqui tem uma verdade muito importante que a gente já começa a aprender com o texto. Isaac, ele é o filho da aliança, mas Ismael não é invisível para Deus. A promessa messiânica, ela seguiria através de Isaac, mas a misericórdia de Deus alcançaria Ismael no deserto. Isso aqui é teologia pura. Isso aqui é teologia pura e pastoral ao mesmo tempo. Deus, ele é soberano na aliança, mas ele não é indiferente à dor humana. Deus, ele é soberano na aliança que ele faz com o seu povo, mas ele não é indiferente à dor humana. Deus, ele conduz a sua promessa, mas ele não pisa nos quebrados pelo caminho. Deus, ele escolhe Isaac como linhagem da promessa, mas ele ouve o choro de Ismael no deserto. A Bíblia diz que Abraão se levantou de madrugada, tomou o pão e um odre de água, colocou sobre os ombros de Agar e a despediu. Cena pesada. Já imaginou? Uma mulher, um menino, um pouco de pão, uma garrafa de água e um caminho incerto, vagando pelo deserto. Ela sai andando pelo deserto de Berseba, e no deserto a água acaba, e quando a água acaba no deserto, acaba muito mais do que água. Quando a água acaba no deserto, acaba a segurança, acaba a força, acaba a capacidade de fingir que está tudo sob controle. Agar, ela coloca o menino debaixo de um arbusto e se afasta, porque ela diz: eu não quero ver o menino morrer de sede. Ela se senta à distância de uma flecha e chora. Só que o texto, a partir daí, faz uma curva surpreendente. Ele não diz, primeiro, que Deus ouviu o choro de Agar. Ele diz: Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o choro do menino. O nome Ismael significa exatamente isso, Deus que ouve, ou Deus ouve, numa tradução mais enxuta. Deus ouve. O menino que parecia descartado, ele carrega no próprio nome uma sentença de misericórdia. Deus ouve. Às vezes parece que a gente está tão preocupado em Deus falar, não é verdade? Eu vou lá falar com o profeta fulano, porque através do profeta fulano, talvez Deus fale comigo. E às vezes a gente fica: será que isso é voz de Deus mesmo? Será que eu estou ouvindo Deus falar? Como que eu ouço Deus? As pessoas me perguntam muito isso. Como é que eu sei que é Deus que está falando? Sabe? Só que a gente tem a sua palavra. Abre a Bíblia e Deus vai falar com você. E às vezes a gente se esquece de algo muito importante. Esse Deus que fala, e a gente se preocupa tanto que Ele fale com a gente. Ele ouve. O nosso Deus ouve. Ele te ouve. Ele ouve o seu choro, Ele ouve a sua angústia, Ele ouve a sua dor, Ele ouve tudo aquilo que você está passando. Deus ouve. Talvez ninguém naquele deserto soubesse o nome de Ismael. Talvez ninguém passasse por ali. Talvez ninguém entendesse o drama daquela mãe, mas Deus ouviu. É como uma criança chorando no quarto enquanto a casa toda dorme. Para quem está na rua, nada está acontecendo. Para os vizinhos ali é só mais uma casa apagada com uma criança chorando. Mas a mãe, ela escuta um gemido diferente ali na criança. Ela sabe que inhé é fome. Ela sabe que é sono. Mãe sabe. Mãe conhece o tipo de choro da criança e sabe como resolver aquele choro. Não, esse choro é choro de fome. Vai lá dar peito, a criança para de chorar. Não, esse choro é choro de cólica, e faz uma compressa de água quente e faz uma ginástica ali, a criança para. Mãe conhece o choro do seu filho. A mãe, ela vai até o quarto escuro ali e resolve o som que todo mundo ignora e acha que é tudo igual, mas mãe sabe o choro do seu filho. O texto está dizendo algo aqui muito maior do que isso. Antes de Agar encontrar água, ela foi encontrada por Deus. Antes do poço aparecer aos olhos dela, o choro já tinha chegado
ligado ao céu. Antes de haver solução visível, havia um Deus ouvindo. E aqui está uma verdade que precisa descer da Bíblia para o nosso coração. Deus não começa a agir quando você percebe que Ele está agindo. Deus, Ele já estava presente quando você achava que estava sozinho no deserto. Ele já está agindo ali. Quando você pensava que Deus tinha te abandonado, Ele já estava trabalhando na sua vida. Eu sei que talvez você pense que Deus não está te vendo. Se Deus me visse, Ele não permitiria que eu esteja passando por aquilo que eu estou passando. Mas deixa eu te dizer, Ele está te vendo. Ele viu Agar no deserto. Antes de mudar a história dela, Ele já tinha ouvido o choro do menino. Talvez você esteja num deserto que ninguém sabe nomear. Às vezes seu deserto não é nem falta de gente por perto. Seu deserto é falta de esperança. Talvez a água esteja acabando no seu casamento. Talvez a água esteja acabando na sua família. Talvez a água esteja acabando na fé. A água esteja acabando na coragem, na saúde emocional. Talvez você tenha colocado algumas coisas debaixo do arbusto e deixa lá longe, morrendo, para eu não ver que aquilo está morrendo, porque não aguenta mais olhar para aquilo que está morrendo, um sonho que está morrendo, uma relação que está indo para o buraco, uma alegria, uma expectativa que antes te colocava para cima, mas hoje está morrendo lá, uma versão sua que você perdeu no meio do caminho. Mas o Deus da Bíblia, Ele não é um Deus que está distante, assistindo a dor humana de braços cruzados. O nosso Deus, Ele é um Deus que ouve. Ele ouve o choro que você engoliu essa manhã. Ele ouve a oração que você fez e nem conseguiu terminar, porque dá um nó na garganta e você começa a chorar e a oração nem termina. Ele ouve até o silêncio de quem já não tem força para pedir socorro. O nosso Deus, Ele te ouve. Aleluia, aleluia. Se o pecado nos fez fugitivos no deserto, Cristo veio atrás de nós. Cristo veio atrás de nós. Se a queda nos expulsou da presença, Jesus entrou no nosso deserto para nos trazer de volta ao Pai. Na cruz, Ele também clamou. E porque o Filho clamou em nosso lugar, hoje, todo pecador arrependido pode clamar e ser ouvido por Deus. Glória a Deus. Quando Deus te encontra no deserto, Ele abre os seus olhos para a fonte que estava perto. Quando Deus te encontra no deserto, Ele abre os olhos para a fonte que estava perto. Depois que Deus ouve o menino, o anjo de Deus chama Agar desde o céu e faz uma pergunta que parece simples, mas é profundamente pastoral. O que está acontecendo, Agar? Que tens, Agar, numa versão mais antiga? Que tens, Agar? Deus não pergunta porque não sabe. O anjo não está perguntando porque ele não faz ideia do que está acontecendo. Deus, Ele pergunta para trazer Agar de volta à realidade da sua presença. Porque a dor faz isso com a gente. A dor, ela estreita a nossa visão. A dor, ela diminui o nosso mundo. A dor faz a alma acreditar que só existe perda, fim, morte e abandono para a sua vida. Agar, ela estava olhando para o menino de longe, porque não suportava ver a morte se aproximando. Ela estava presa à cena da tragédia. O corpo estava no deserto, mas os olhos estavam no pior desfecho possível. Os olhos dela estavam na morte. E quando os olhos estão dominados pelo desespero, até a provisão de Deus, ela pode ficar invisível. Então o anjo diz: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Depois ele ordena: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Antes de mostrar o poço, Deus reafirma a promessa. Antes de dar um escape, Deus vai te lembrar da promessa. Antes de mudar a paisagem, Deus escuta, Ele muda a escuta de Agar. Antes de mudar o cenário, Deus muda o jeito de Agar enxergar aquilo que estava diante dela. Antes de encher o odre de água de novo, Deus enche o coração dela com uma palavra. E isso é importante demais, porque Deus, Ele não trata apenas a necessidade física daquilo que a gente está passando. Ele trata a fé. O problema imediato era a água, mas o problema mais profundo de Agar era esperança. O odre estava vazio, mas o coração também estava. E o coração vazio é pior do que o odre vazio. Deus sabe que não adianta apenas entregar
água a uma alma que continua acreditando que foi abandonada. Por isso, primeiro ele fala, depois ele mostra. Primeiro Deus reafirma, depois ele mostra o escape. Versículo 19 diz, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. O texto não diz que Deus criou o poço do nada. Ele não fez um milagre ali para surgir um poço diante dela naquele instante. O milagre que Deus fez foi abrir os olhos de Agar. Ela estava cega. Ela só conseguia olhar para o problema. A solução estava a um palmo do seu nariz. Deus só fez ela enxergar. Olha ali, tem um poço, você não está vendo? Sabe? O texto diz que Deus abriu os olhos de Agar. A fonte estava ali. Só que ela não via, o socorro estava perto, mas a dor tinha colocado escamas nos seus olhos, a dor tinha colocado uma venda que impedia a Agar de perceber que o poço estava diante dela. Quantas vezes é assim? A pessoa está diante de uma porta, mas só enxerga a parede. Ela está diante de uma oportunidade, mas ela só enxerga o fracasso. Ela está diante de gente enviada por Deus, mas só enxerga a ameaça. Ela está diante de Cristo, mas só enxerga a religião, religiosidade, o desespero. Ele não apenas cansa, o desespero cega. É como alguém perdido numa estrada à noite, carro parado, celular sem sinal, medo crescendo por dentro. A pessoa olha para frente, só vê escuridão. Ela olha para trás, só vê escuridão. Mas quando o sol nasce, ela descobre que havia uma casa ali a poucos metros, e ela não estava tão a esmo assim. Uma placa ali na curva indicando a saída, uma saída ali estava perto, a estrada continuou a mesma. Só que quando a luz vem, clareia tudo. A Agar, ela não precisava de água, ela precisava também de luz, porque ela precisava que Deus abrisse os seus olhos para ver aquilo que o medo não deixava ela enxergar. E aqui o evangelho entra com muita força nesse texto aqui. Porque o maior problema do ser humano não é apenas estar num deserto, passando por um deserto como Agar estava, é estar espiritualmente cego nesse deserto. O pecado, ele não nos deixou apenas culpados por causa do nosso pecado. O pecado nos deixou incapazes de ver Deus como Deus. O pecado nos deixa incapazes de ver Cristo como o nosso Salvador, de ver a cruz como graça, de ver a vida eterna como um presente do Senhor. Porque ninguém se converte apenas porque recebeu uma informação religiosa. Conversão é o milagre de olhos abertos, é o milagre de escamas que caem dos olhos. Eu me lembro quando eu me converti assistindo o filme Paixão de Cristo. Eu chorava copiosamente. Foi como se escamas tivessem caído dos meus olhos, porque eu ficava me perguntando, eu sou tão legal, eu sou gente boa, pô. E minha sogra me dizia, você tem que ser salvo. Eu falava, salvo de quê? Tô de boaça. Nunca matei ninguém, eu não roubo ninguém, eu não faço mal a ninguém. Do que eu tenho que ser salvo? E aí, diante daquele filme, eu consegui enxergar num filme aquilo que a Bíblia já deixava muito claro, e eu não conseguia enxergar porque tinha escamas nos meus olhos. E ali eu entendi, cada chicotada no meu Senhor era um pecado meu. E aí o Espírito Santo foi tirando as escamas dos meus olhos, e a cada garra de ferro nas pontas dos chicotes que agarrava na carne de Jesus e dilacerava ele, era como se Jesus, o Espírito Santo, estivesse revelando um pecado meu, que eu nem achava que era pecado, mas era. Que eu não considerava que era, mas todo mundo faz, mano. O que tem? Todo mundo faz isso aí. E aí Deus vai revelando, vai desescamando seus olhos. Deus vai te mostrando aquilo que você nem achava que era pecado. Você se reconhece pecador. E quando a gente está diante de Deus e se reconhece pecador, não tem como não se prostrar com o rosto em terra e chorar copiosamente pela nossa miserabilidade diante do Senhor. O pior deserto é aquele que a gente está cego. Conversão é milagre de olhos abertos. A quarta lei espiritual, as 4 leis espirituais é a que serve de base para as nossas casas de fé. O quarto vídeo está baseado na quarta lei espiritual. Ela nos lembra exatamente isso. Nós precisamos receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, mas ninguém recebe de verdade aquilo que ainda não enxergou como necessário. Era o que eu vivia. Eu não achava necessário ser salvo. Eu era gente boa demais. Eu me achava gente boa demais. Se você não enxergar que é pecador, Jesus vai te salvar de quê? Se você estiver cego para os seus pecados, você vai estar cego para a salvação que há em Cristo também, e você vai continuar vivendo como um miserável, por mais próspero que você ache que seja.
vai continuar vivendo como um miserável. Enquanto Jesus ele for só assunto de igreja, onde você vem para acompanhar a tua mulher, ou você vem para acompanhar teu marido, ou você vem para acompanhar os seus pais, é só um lugar onde eu bato ponto ali todo domingo para mostrar que eu sou uma boa pessoa de alguma forma, sabe? Jesus ele vai poder ser admirado de longe. Olha que legal, o pessoal está cantando sobre Jesus, né? Que bonita aquela menina cantando ali, aquele cara cantando, sabe? Aquela palavra ali que foi pregada, poxa, bonito, falou legal e tal. Tá vendo Jesus só de longe. Enquanto Jesus for só a tradição de família, ele vai ser respeitado, mas não vai ser recebido em seu coração. Enquanto Jesus for apenas uma ideia bonita, sabe? Jesus era uma pessoa diferenciada. Enquanto ele for só algo filosófico para você, sabe? Ele vai até te emocionar, mas ele não te salva. Só que quando Deus abre os olhos, a pessoa entende: Cristo não é detalhe, Cristo é a fonte da minha vida. Agar, ela viu o poço. Agar, ela viu o poço, foi até o poço, ela encheu de água o odre e deu de beber ao menino. Ela não ficou só contemplando a água, não. Ela não ficou só olhando para o poço, falando: nossa, que legal, olha que poço bonito tem aqui, a água parece cristalina. Não, ela foi lá e fez. Isso também é evangelho. Não basta você saber que existe uma fonte, não basta você ouvir falar sobre uma água que mata a sua sede e faz com que você nunca mais tenha sede. Não basta estar perto do poço, você tem que beber. Tem que beber. Isso. Glória a Deus. É isso mesmo. E hoje Deus ele pode, coisa linda, né? Hoje Deus ele pode estar abrindo os olhos de alguém para perceber que a fonte sempre esteve mais perto do que parecia. Você que não estava enxergando. Talvez você pensou que precisava se consertar primeiro. Eu preciso melhorar um pouco minha vida, eu preciso entender tudo, eu preciso deixar de ser quem eu era, para depois eu me aproximar de Deus. Só que Cristo não está longe, Cristo está perto, a fonte está aberta, a graça está chamando. Quando Deus te encontra no deserto, Ele transforma sobreviventes em gente de promessa. Quando Deus te encontra no deserto, Ele transforma sobreviventes em gente de promessa. Versículo 20 diz assim: Deus estava com um menino que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Eu acho isso aqui lindo, né? Porque Agar, ela fica à distância do menino de uma flecha. E o menino se torna um flecheiro. Tem um pouco de poesia nisso aqui, tem ou não tem? Coisa linda, né? Coisa linda isso aqui. Você lê o texto assim rápido, sem perceber, parece que é só um negócio que está ali no texto por estar, mas tem uma beleza nisso aqui. Porque o texto não termina com Agar enchendo o odre de água, ele não termina apenas com uma mãe aliviada e o menino que matou sua sede. O texto termina dizendo que Deus estava com o menino. Essa diferença entre uma ajuda momentânea e uma presença salvadora é a grande diferença desse texto aqui. Deus ele não apenas matou a sede de Ismael naquele dia, Deus ele permaneceu com ele depois daquele dia também. Deus não apenas apareceu no momento de crise, Deus ele acompanhou a história depois da crise. O deserto ele parecia ser um lugar de morte, mas se tornou o lugar onde a vida continuou. O menino que parecia condenado, ele cresceu. Aquele que parecia não ter futuro, recebeu o futuro. Aquele que parecia esquecido, foi sustentado pela presença de Deus. Mas a gente precisa olhar isso aqui com muito cuidado. Deus ele não tirou Ismael imediatamente do deserto. O texto diz que ele habitou no deserto. Isso confronta a nossa ideia frágil de fé, como se Deus só estivesse conosco quando Ele muda completamente o cenário. Deus só está conosco quando Ele me tira do deserto. Se Deus está deixando eu ficar no deserto, provavelmente Deus não está comigo. Essa é a ideia frágil que a gente tem a respeito de fé. Às vezes Deus muda o cenário, isso é verdade. Às vezes Deus abre um poço no cenário. Às vezes Deus ele não arranca a pessoa do deserto, mas coloca presença, provisão e promessa dentro do deserto. E quem tem Deus no deserto não é apenas mais um sobrevivente. Quem tem Deus no deserto carrega a promessa de Deus. Agar ela saiu de casa como quem estava sendo descartada, mas Deus mostrou que a rejeição dos homens não anula o cuidado do céu. Ismael chorou como quem não tinha ninguém, mas Deus ouviu como quem chama pelo nome. A água acabou, mas a promessa não acabou. A força acabou, mas Deus não acabou. A esperança quase morreu, mas a fidelidade de Deus continua
continuou de pé. Isso aponta para uma verdade muito maior. O maior presente de Deus não é apenas a água que Ele te dá. O maior presente de Deus é Ele mesmo estando conosco. Ele é o nosso maior presente. A presença do nosso Senhor é o maior presente que a gente pode receber. É bonito quando Deus envia pessoas. É graça quando Deus nos dá amigos. É misericórdia quando no dia a dia ali e no dia da dor alguém aparece com um abraço, com uma palavra, uma mesa, uma casa aberta, uma célula, uma família de fé. Mas nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar de Cristo na nossa vida. Amigos são presentes de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com um vídeo que a gente assistiu, para não ficar parecendo que só ter amigos resolve o problema. Não resolve. Ajuda muito, mas não resolve. Amigos são presentes de Deus, mas não são salvadores. Amigo não te salva. Igreja é família de Deus, mas a igreja ela não morreu por você. A célula, ela é ambiente de cuidado, mas a célula não perdoa os seus pecados. A casa de fé, ela é instrumento de evangelização, mas a fonte não é a casa, a fonte é Cristo. É por isso que a mensagem, ela não pode parar na amizade, ela não pode parar no acolhimento, ela não pode parar no abraço. O abraço pode até mostrar o amor de Deus, mas só Cristo reconcilia você com Deus. Só Cristo restaura essa aliança que foi quebrada lá atrás por causa do pecado. A família de fé, ela pode caminhar com você, mas só Cristo carrega a sua culpa. Um amigo, ele pode sentar do seu lado no vale, mas só Jesus desceu ao vale da sombra da morte e ele voltou vivo para te dar vida eterna. É como alguém morrendo de sede que encontra uma placa apontando para o poço. A placa é importante? Ela é. A placa é uma bênção? A placa mostra o caminho? Mostra, mas ninguém mata a sede abraçando placa. Você tem que ir lá e beber da fonte. Beba da fonte que é o Senhor. Durante essas semanas muitas casas foram abertas como placas no deserto. Cada vídeo, cada pergunta, cada conversa, cada abraço, cada facilitador, cada mesa posta apontou para uma direção: Jesus Cristo de Nazaré. Mas agora chega um momento em que a pergunta deixa de ser coletiva e ficou pessoal. Vocês viram que o bebê mudou o tom no mesmo exato momento que a mensagem mudou o tom também. Estava mais alegre, ela sorriu e aplaudiu. Aí o clima pesou, ela deu um chorinho. Esse chorinho é de quê, mãe? Tá sorrindo de novo. Que dentão lindo. Esse chorinho de, me abraça. Pode abraçar que passa. Tranquilo. A pergunta ela nem sempre é coletiva e agora chega um momento que a pergunta não pode ser coletiva. A pergunta é pessoal. A pergunta não é apenas a casa foi aberta, não é apenas o vídeo foi assistido, não é apenas a conversa foi boa. Agora a pergunta certa é: você já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Essa é a grande pergunta. Todas essas 4 semanas fecham com essa pergunta: você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida? Não basta saber que a água existe, você tem que beber. Não basta saber que Deus ama, é preciso se render a esse amor. Não basta saber que Cristo morreu, é preciso confiar nessa morte. Não basta saber que Ele ressuscitou, é preciso entregar a vida ao Cristo vivo. O nosso Deus não está preso numa cruz. O nosso Deus, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, hoje você pode ressuscitar também. O Deus que viu Agar no deserto, Ele também te vê. O Deus que ouviu Ismael no deserto também ouve você. O Deus que abriu os olhos daquela mulher, Ele pode abrir os seus olhos hoje também. O Deus que sustentou aquele menino com promessa, Ele hoje chama você para sair da condição de sobrevivente e receber em Cristo uma nova vida. Agar, ela entrou no deserto carregando pão, água e dor. Mas o pão acabou. A água acabou, a força acabou, mas a fonte estava lá. Deus não acabou.
Deus continua existindo. Tudo pode acabar na sua vida. Se você tiver a fonte, você tem tudo que você precisa. Porque quando Deus ele te encontra no deserto, o choro ele não se perde no vento. Quando Deus te encontra no deserto, a lágrima ela não cai no chão sem testemunha. Quando Deus te encontra no deserto, a dor que ninguém viu chega inteira aos ouvidos do céu. Agar achou que estava sozinha, mas Deus ouviu. Agar achou que o menino ia morrer, mas Deus falou. Agar achou que era o fim da história, mas Deus abriu os olhos dela para a fonte que estava diante dos seus olhos. Talvez essa seja a palavra de Deus para alguém hoje aqui. Não acabou porque a água acabou. Escuta. Não acabou porque a água acabou. Ei, não acabou só porque você não sabe mais o que fazer. Não acabou. Não acabou porque o deserto não tem a última palavra sobre a sua vida. Não acabou porque a solidão não tem a última palavra sobre a sua vida. Não acabou porque a morte não tem a última palavra sobre a sua vida. Sobre a sua vida, a última palavra é de Cristo. Cristo tem a última palavra sobre a sua vida. É dele a última palavra. Satanás não tem a última palavra sobre a sua dor. Cristo é que tem a última palavra. A medicina não tem a última palavra sobre a sua condição física. Cristo é que é a última palavra. A casa de fé não foi só sobre abrir as portas apenas, foi sobre apontar para uma porta muito maior. Não foi só sobre ter casa cheia apenas, foi sobre descobrir que existe um pai chamando filhos para dentro da casa. Não foi só sobre encontrar pessoas boas ali naquele lugar, foi sobre encontrar um Salvador que veio buscar gente perdida no meio do deserto. Porque amigos ajudam, mas Cristo salva. A igreja acolhe, mas Cristo perdoa. A casa abraça, mas Cristo é quem reconcilia. A casa de fé, a família de fé, ela caminha junto, mas é Cristo quem abre a fonte para a vida eterna. Então escuta bem, não basta estar perto do poço e continuar morrendo de sede. Tem gente pertinho do poço, mas continua morrendo de sede. Não basta ouvir sobre Jesus e continuar vivendo longe dele. Não basta admirar a cruz e não se render ao crucificado. Não basta saber que existe salvação, continuar do lado de fora. Agar precisou se levantar, Agar precisou ver, Agar precisou ir até a fonte, Agar precisou encher o odre, Agar precisou dar de beber ao menino. Hoje Deus está chamando alguém a se levantar também. Levanta do teu medo, ei, levanta da tua culpa, levanta da religião vazia, levanta da vida distante, levanta dessa falsa sensação de controle. O Deus que vê no deserto, Ele está aqui nesse lugar hoje. Quantos estão entendendo isso aqui? O Deus que vê no deserto, Ele está aqui. O Deus que ouve no deserto, Ele está aqui. O Deus que abre os olhos no deserto, Ele está aqui. E a fonte que Ele oferece tem nome, a fonte é Jesus. Eu espero que você não saia daqui hoje apenas pensando que gostou da mensagem. Eu espero que você não saia daqui hoje apenas achando que a história bíblica que foi lida é uma história muito bonita. Eu espero que o que esteja na sua mente hoje não seja se você acredita que Deus existe. A pergunta dessa mensagem de hoje é: você já recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida? Essa é a pergunta que tem que sair daqui hoje com você. Você já entregou a sua vida ao Senhor? A tua vida quem controla é o Senhor. Você deu a sua vida nas mãos dele. Você deu o controle da sua vida nas mãos dele. Talvez alguém esteja aqui hoje no deserto há muito tempo. Poxa, ela estava pregando tão bem. Talvez você esteja no deserto há muito tempo, tentando matar a sede com força própria, tentando matar a sede com regras religiosas rígidas, tentando matar a sua sede com distrações, com pessoas, com trabalho, com prazeres, com vício, com controle. Mas a sede continua, porque a sede mais profunda da alma, só Cristo pode matar. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e hoje
Ele chama você não só para conhecer mais uma igreja, nem só para conhecer mais uma religião, nem para conhecer a igreja da moda no bairro que acabou de inaugurar. Ele está chamando você para receber uma nova vida com Ele. É isso que você quer? Você quer uma nova vida com Cristo? Receber Jesus é reconhecer: eu pequei, eu estou longe de Deus, eu não consigo salvar a mim mesmo, mas eu creio que Cristo morreu por mim, eu creio que Cristo ressuscitou por mim, e hoje eu me entrego a Ele. Se Deus abriu seus olhos para a fonte, não fica só olhando para a fonte, venha beber da fonte. Onde você estiver, fale com Deus com sinceridade. Fala: Jesus, eu preciso de Ti. Fala assim: Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor, entra na minha vida. Senhor, eu Te recebo como meu Salvador e Senhor. Hoje no deserto, Deus está chamando você pelo nome, e Ele está dizendo: eu estou te vendo, eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu ouço o seu choro. Eu te dou um novo propósito para a sua vida. Você não é o que a dor diz que você é. Você não é o fracasso que você pensa que está vivendo. Deus te ouve, Deus te vê. Ele tem uma nova vida para você hoje.